Introspecção, uma palavra de vida eterna, com a missionária Defran. Salmos 119, versos 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. O salmista faz uma autoanálise de si mesmo e aparentemente se dá a entender que ele vê em seus pensamentos impurezas e as suas ações não andam de acordo com as direções de Deus. Entende que precisa mudar sua rota. Na presença de Deus, podemos dizer que nos despimos por dentro e tudo é visível aos olhos do Senhor. Compreender tudo o que fez de errado é uma boa ação a favor de si mesmo. Isso fez com que ele buscasse a orientação do Pai. Poderíamos dizer que isso é a consciência, fazendo alerta para algo que não vai bem. Mas a verdade é o Espírito Santo. Ele se colocou na presença. Se somos templo e habitação do Espírito de Deus e do Espírito Santo, é certo que ele deseja a limpeza e organização para se ter uma harmonia nesse lar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é uma pergunta. E se não sabemos a resposta, olha ela aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Porque somos templo do Deus vivo, como disse Deus: habitarei entre eles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se Deus habita em nós e o Espírito também, não temos como deixá-los de fora, num canto. Essa casa precisa, aliás, essa casa deve ser constantemente limpa, arejada, perfumada pela presença do Deus vivo. Temos que olhar para os nossos defeitos, erros e tentar dar lugar a Deus para melhorarmos, ou deixar que toda a sujeira de pensamentos impuros e ações prejudiciais a nós e a outros tomem conta dessa casa. Somos rápidos para identificar e apontar erros e defeitos alheios, esquecendo que somos feitos do mesmo barro e que o oleiro também é o mesmo que tem domínio sobre todos. Estar nas mãos do oleiro ainda é bom, pois ele pode nos quebrar e fazer de nós um vaso novo. Amassa, Senhor Jesus. Romanos, capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Reconhecer esse oleiro é bem menos dorido do que cair nas mãos do Deus vivo. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. As consequências de seguir sozinho, sem ouvir a Deus ou deixar o oleiro nos moldar, pode levar o ser humano a cadeias espirituais que pode prendê-lo a práticas imorais, que podem levá-lo a situações desastrosas na sua vida. O salmista percebeu a tempo de mudar sua rota. Vamos lá, ainda está em tempo. Abandone os pensamentos promíscuos ou saia da mente vazia. Dê lugar às ideias de Deus para você enxergar níveis
mais altos com Ele. Dê lugar à vontade dele em sua vida. Não se deixe dominar pelo mal. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Se não voltarmos ao Criador, isso causará uma ruptura ao relacionamento da criatura com o Criador. Só na aproximação de Deus é que temos a possibilidade de nos tornarmos filhos, pois o pecado separa o homem de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que vos não o ouça. O ser humano que vive em pecado e não se arrepende e volta para o seu Criador, perde a conexão com o Pai. Deus nem ouve as suas orações se não houver conversão. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O salmista, se olhando por dentro ou fazendo uma introspecção de si mesmo, movido pelo Espírito da Verdade, decidiu que o melhor para ele era fazer a limpeza da casa, dando lugar ao reino de Deus em sua vida, se tornando um novo homem. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O salmista conheceu a verdade, trazendo para si, por condução do Espírito, o reino de Deus em torno de si. Assim somos nós, que conhecemos a verdade, devemos nos apresentar a Deus com frequência para conhecer o nosso interior e ver se não precisa fazer alguns reparos na casa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A dependência total de Deus é vital para nós, pois o inimigo de nossas almas está vigilante, só esperando o momento oportuno para atacar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Portanto, andemos em integridade, sinceridade, honestidade, em justiça, retidão e pureza de coração, se protegendo com a confiança em Deus e em sua palavra. Efésios, capítulo 6, versículos do 14 ao 17. E orar sem cessar. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos trazer esse reino para dentro de nós, adotando os princípios e orientações do rei. O salmista entendeu que o que ele precisava fazer era voltar para os caminhos do Senhor. Salmos 119, versos 1 e 2. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a examinar nosso coração e a nossa mente para reconhecer áreas que precisam de consertos.
Nos dê a capacidade de reconhecer nossas falhas. Ilumina o caminho que devemos trilhar com a sua sabedoria e guia-nos na tua verdade, para que possamos crescer na fé a cada dia, com amor e temor ao Senhor. Eu oro, meu Deus, abençoando a todos os ouvintes do canal Uma Palavra de Vida Eterna, pedindo ao Senhor que os ajude e os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.